Antes de começar a intervenção sobre a informação propriamente dita, não resisto em fazer aqui um comentário sobre o debate que nós presenciámos hoje entre o PSD e o PS e chego a uma conclusão, que se da teoria tivessem passado à prática, as últimas décadas Lisboa era uma cidade de sonho. Infelizmente, aqui estamos hoje com os problemas que são visíveis. Mas pronto. Senhor Presidente, anunciou um acordo com as plataformas TVDE. Para além da responsabilidade do Governo, é com agrado que partilhamos da mesma preocupação sobre o número de veículos a operar na cidade de Lisboa, mas importa ir além do anúncio feito. Portanto, concretamente, este acordo em que é que se baseia, se nós temos acesso público ao mesmo, que obrigações é que foram exatamente impostas a estas plataformas, se estas mesmas plataformas têm algum benefício, quem é que vai fiscalizar o cumprimento destas regras, depois números mais concretos, quantas ações de fiscalização já foram realizadas, quantas infrações foram detectadas e uma dúvida nossa é que se por acaso neste acordo também foi exigido aos motoristas que falem português, porque a verdade é que nós ainda estamos em Portugal para os mais distraídos. Que impacto é que este acordo teve na vida real das pessoas, se o trânsito melhorou, se os tempos de circulação reduziram e, para concluir as perguntas, que estudo de impacto é que foi feito antes de assinar este acordo? Portanto, Senhor Presidente, os anúncios nós temos, faltam resultados visíveis e números mais concretos quando são assinados estes acordos que nós não temos acesso, porque uma coisa é o que nos é aqui apresentado, outra coisa é a realidade que todos nós vivemos e é nosso dever poder escrutinar estes anúncios que são feitos. Obrigada. Estamos agora a analisar as contas de Lisboa, portanto, o relatório de gestão e as demonstrações financeiras da Câmara. Para o ano 2025, a Câmara subiu a sua ambição em relação ao de 2024. Em mais habitação, higiene urbana, apoio social, mobilidade, creches, escolas e túneis de drenagem, dentro de um envelope de 1.359 milhões de euros. E há um lado positivo, que é justo reconhecer. A Câmara fecha o ano com um resultado líquido de 63 milhões de euros e com impostos municipais, IMI e participação no IRS nos seus valores mínimos e devolvidos na totalidade aos lisboetas. Houve um forte crescimento da receita em 2025, o relatório indica a receita cobrada na ordem dos 1.300 milhões de euros, com uma taxa de execução de, arredondando, 96%, porém a receita fiscal mantém-se como pilar fundamental. Destaque para IMT, IMI, derrama, para além da forte subida da taxa turística. A despesa sobe, não tanto, é verdade. A despesa executada ascende aos 1.140 milhões de euros, com uma taxa de execução mais baixa de 85,3%. São conquistas reais e seria desonesto ignorá-las, mas também é verdade que os números falam de outras realidades. E é sobre essas que hoje nos cabe falar. Porque prestar contas não significa mais do que celebrar o que correu bem, significa também responder por aquilo que pode estar a comprometer o futuro da cidade. Em 2025, os encargos com o pessoal aumentaram 11,5%, 36 milhões de euros a mais num único ano. Ou seja, 30% da despesa municipal vai para salários e contribuições sociais. Ninguém questiona que os trabalhadores municipais merecem remunerações justas, nem que o seu trabalho é válido. Mas quando 1/3 de cada euro arrecadado pelo município vai para despesas com o pessoal e quando esse número cresce ano após ano, temos de perguntar: quem governa, a Câmara ou a estrutura? Neste mandato, o Executivo tornou gratuitos os transportes para jovens e idosos, as refeições escolares para famílias vulneráveis, as bicicletas gira para os detentores de passe, as consultas no programa 65+, as mamografias, as clínicas de proximidade, os museus e o Passe Cultura.
E não é que nós não concordemos com algumas destas gratuitidades, mas a lista é longa e o discurso é cativante. É uma verdade que a política não diz. Não existem serviços gratuitos. Existem serviços pagos por outros. Quando o município universaliza a gratuitidade, está a redistribuir riqueza do contribuinte comum para o utilizador, independentemente do rendimento de cada um. Isto é a política social feita à conta do lisboeta que paga impostos. A nós interessa-nos apoiar quem genuinamente não pode pagar. Não nos interessa substituir o mercado e a família como primeiro provedor de bem-estar. O Estado, incluindo o Estado local, deve ser subsidiário, não omnipresente. Em 2025, o município transferiu e subsidiou quase 300 milhões de euros, mais de um quarto de toda a despesa. São transferências para as juntas de freguesia, mas para associações culturais, desportivas, sociais, para cooperativas, para entidades terceiras de todo o tipo. O anexo 8 a este documento lista centenas de beneficiários. Pergunto, existe avaliação sistemática do impacto de cada euro transferido? Existe uma hierarquia de prioridades transparente e pública? Ou estamos perante aquilo que toda a gente sabe que existe na política local? Uma rede de apoios que cria dependência, uma fidelização de eleitores e uma alimentação de estruturas que sem o dinheiro público não sobreviveriam. Não estamos a acusar, estamos a exigir respostas. O dinheiro público é de todos os lisboetas, não apenas daqueles a quem chegam as transferências. A Câmara também gastou, sim, porque não podemos considerar investimento quando não há retorno. Quais 11 milhões de euros no Web Summit, 19,3 milhões de euros para uma empresa de cultura que infelizmente só serve a alguns, 54 milhões em cultura e neste ponto que fique claro, para o Chega, para nós, é absolutamente importante e fulcral a cultura, mas nós temos as nossas prioridades bem definidas. Antes da cultura tem de haver segurança. Antes da cultura, as famílias têm de conseguir pagar contas. E não nos podemos esquecer que a Câmara Municipal de Lisboa isentou o Rock in Rio em 3 milhões de euros de taxas municipais por edição, um festival de entretenimento com bilhetes a centenas de euros e que no que toca ao Mel Calorama foram 1,7 milhões de euros em isenções. Tudo isto enquanto cobra aos lisboetas cada taxa com uma pontualidade admirável. Relativamente ao ativo do município, este cresceu 361 milhões. Boa notícia, sem dúvida, mas, por outro lado, o passivo cresceu 170 milhões de euros, um aumento de 20% num só ano. A dívida está a financiar investimento estruturante, dizem-nos, sem dúvida, os túneis de drenagem, a escola, a habitação, são obras fulcrais e necessárias. Mas há uma pergunta que falta fazer. O que vai acontecer quando o PRR acabar? 223 milhões de euros de receita deste município vêm de transferências e uma parte europeias, quase 156 milhões de euros. E quando estes fundos acabarem? É que vão acabar. Ficam os compromissos com a despesa corrente, ficam os contratos de habitação, ficam os programas e depois ficará a Câmara à procura de receita para os financiar. E falemos agora dos fundos europeus. Há aqui um dado que não pode passar despercebido. A taxa de execução do PRR foi 54%, concentrada, infelizmente, no último trimestre do ano. Ou seja, mais de metade dos fundos disponíveis foram executados às pressas. O município chegou até a devolver verbas do PRR do mar. Isto não é um pormenor administrativo, isto é dinheiro de todos os portugueses. Gerir bem o dinheiro público não é apenas não desperdiçar, é também utilizá-lo no momento certo para o fim certo. O rácio dívida-receita subiu para 49%, em 2024 era 39%, o que significa que há de facto uma tensão evidente entre o discurso de robustez financeira e o aumento expressivo da dívida. E o facto de haver margem legal não elimina a questão política essencial. A cidade está a ficar mais cara de governar e mais financiada por dívida. PPI, execução 67%, ou seja, 33% das obras ficaram por realizar.
A aquisição de bens de investimento foi de 230 milhões, com uma taxa de execução de 62%. Isto significa que, infelizmente, a execução do investimento fica num patamar claramente inferior ao da receita e ao da despesa total. Depois, 127 milhões transferidos para empresas municipais, que infelizmente continuam a mostrar problemas constantes, o que quer dizer que também não falta dinheiro. Mas, por outro lado, e bem, a Câmara fez licenciar mais de 11 mil habitações, desbloqueou solos, atraiu investimento privado para a cidade. Isto sim é política de direita, mais oferta, mais liberdade de construção, mais mercado a funcionar. Mas continuam a tratar o proprietário como um problema, não como um agente económico livre. A verdade é, a habitação continua cara e o arrendamento continua escasso. Porque a solução não passa, nem nunca pode passar, sem a componente privada. Senhores vereadores, Lisboa tem capacidade, tem receita e tem ativos. O problema não é escassez, é direção. A Câmara, uma Câmara que subsidia quase 300 milhões em transferências, que universaliza a gratuitidade, que cresce o passivo a 20% ao ano, não está a preparar-se para o futuro, está a hipotecar o presente. Queremos uma Lisboa onde o município só faça e bem o que o município pode fazer. Infraestruturas, segurança, espaço público. Queremos uma Lisboa onde haja menos poder local, mais independência e onde haja espaço para os lisboetas, empresas e a sociedade civil façam o resto. Uma Lisboa que cobre menos, gaste melhor e confie mais nos seus cidadãos. E estas contas ainda estamos à espera de ver. Obrigada.